Bom dia, amores. Continuando a leitura, capítulo 6, as lições de amor, subtítulo 5, as lições do Espírito Santo, item C. Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. 1. Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou. Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. Lembra-te, porém, de que o Espírito Santo rejeita. Lembra-te, porém, de que o que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas, estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. As crenças do ego em torno dessa questão crucial variam, e é por isso que ele promove diferentes estados de ânimo. O Espírito Santo nunca varia nesse ponto, e assim, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. Ele a protege, rejeitando tudo que não a nutre. Ele a protege, rejeitando tudo que não nutre a alegria, e assim, só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. 2. O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros, porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender a evitar. Na mente de quem pensa, portanto, ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente de modo que ela possa perceber sem julgamento. Isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. O desfazer só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. O próprio Deus estabeleceu o que podes estender com perfeita segurança. Assim sendo, a terceira lição do Espírito Santo é: ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. 3. Esse é um passo da maior importância em direção à mudança fundamental. Contudo, ainda há nele um aspecto da reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Avançou-se muito em relação à primeira lição, que é meramente o começo da reversão do pensamento, e também em relação à segunda, que é essencialmente a identificação do que é mais desejável. Esse passo, que decorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável. Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. 4. Enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Eu já te disse que podes ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Essa lição não ensina somente que pode ser, mas também que tens que ser. Ela não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara que deve ser dada à vigilância. Essa lição é inequívoca no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções. Embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer. Aqui, então, é feito um apelo à tua consistência, apesar do caos. No entanto, o caos e a consistência não podem coexistir por muito tempo,
já que são mutuamente exclusivos. Contudo, na medida em que tens que estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma. Isso finalmente libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino. 5. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tens que aprender a lembrar. O caminho para lembrar-te disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas nos outros e vai além, rumo à integração real. Se te permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como Deus a criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando a paz, porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Ele está te aprontando para a tradução de ter em ser, pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele. 6. Tu, em primeiro lugar, aprenderes que ter se baseia em dar e não em receber. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e que queres aprender a paz. Essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Tens acreditado que estás sem o reino, tendo, portanto, te excluído dele na tua crença. Por conseguinte, é essencial ensinar-te de que não há dúvida quanto à tua inclusão e que a crença segundo a qual não estás incluído é a única coisa que tens que excluir. 7. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-se só com o centro, onde Deus colocou o altar a si mesmo. Altares são crenças, mas Deus e as suas criações estão além da crença, porque estão além do questionamento. A voz por Deus só fala em favor da crença que está além do questionamento, que é a preparação para ser sem questionamento. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente. 8. Ensinar a toda a filiação, sem exceção, demonstra que percebes a sua integridade e aprendeste que ela é una. Agora tem que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade, porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas a tua consciência da sua integridade sim. É apenas a tua consciência que necessita de proteção, uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Entretanto, não podes ter um senso real do que é, enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. 9. A verdade é sem ilusões, e, portanto, está dentro do reino. Tudo o que está fora do reino é ilusão. Quando jogaste fora a verdade,
tu te viste como se estivesses sem ele. Fazendo outro reino que valorizaste, não guardaste só o reino de Deus em tua mente, e assim colocaste parte da tua mente fora dele. O que fizeste aprisionou a tua vontade e te deu uma mente doente que tem que ser curada. A tua vigilância contra essa doença é o caminho para curá-la. Uma vez que a tua mente está curada, ela irradia saúde e, através disso, ensina a cura. Isso te estabelece como um professor que ensina como eu. A vigilância foi requerida de mim tanto quanto de ti. E aqueles que escolhem ensinar a mesma coisa têm que estar de acordo sobre o que acreditam. 10. O terceiro passo, então, é uma declaração do que queres acreditar e implica em uma disponibilidade para abandonar tudo o mais. O Espírito Santo vai fazer com que sejas capaz de dar esse passo, se tu o seguires. A tua vigilância é o sinal de que queres que ele te guie. A vigilância de fato requer esforço, mas só até que aprendas que o esforço em si é desnecessário. Tu despendeste grande esforço para preservar o que fizeste, porque não era verdadeiro. Portanto, agora tens que voltar o teu esforço contra isso. Só assim é possível cancelar a necessidade do esforço e recorrer ao ser que tu ao mesmo tempo tens e és. Esse reconhecimento é totalmente sem esforço, posto que já é verdadeiro e não necessita de proteção. Está na segurança perfeita de Deus. Portanto, a inclusão é total e a criação é sem limites.